Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Segundas Reis. Segundas Reis 5, vamos começar lendo do 7 a seguir, que vai falar assim o 7. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e vivificar? Para que este envie a mim um homem para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Amém, irmãos? A palavra do Senhor vai falar, né? Sobre Naamã, a palavra do Senhor vai falar que Naamã, ele era capitão, né, do exército do rei da Síria. Porém, ele estava leproso. E a palavra do Senhor vai falar que ele, né, tinha levado presa uma menina, né, do povo de Israel. E essa menina ali, ela ficou, né, sendo serva da mulher de Naamã. E a palavra do Senhor, a palavra do Senhor vai falar que ela vendo, né, aquela enfermidade ali do seu senhor, que era algo assim incurável, né, para o homem, para a medicina da época, que era a lepra. Ela vai falar, né, para sua senhora, que se o seu senhor tivesse, né, a oportunidade de ter, né, com o profeta, né, que havia lá, né, na cidade dela, ele o curaria. E esse profeta era quem? O profeta Eliseu. E a palavra do Senhor vai falar que esse rei, né, ele sabendo, ele chega, né, ou que esse capitão chega até o rei, né, e fala que uma menina, né, que ele tinha trazido cativa, né, de Israel, de lá da cidade, né, de Samaria, ele fala, né, que tinha um profeta lá em Samaria, que se ele fosse até esse profeta o restauraria, né, da sua lepra. E ali o rei, né, vai enviar cartas ao rei de Israel e envia o seu capitão também. Porque a palavra do Senhor vai falar que esse capitão aqui, Naamã, ele era um homem, né, valente, ele era um homem valoroso, porém leproso, estava enfermo. E esse rei reconhecia, né, o valor ali de Naamã. Tanto é que quando ele soube, né, dessa enfermidade de Naamã, ele não descartou Naamã. Mas ali, quando ele soube que havia uma chance, né, de cura para Naamã, ele enviou as cartas, né, até o rei de Israel e enviou Naamã também para que Naamã fosse curado. E a palavra do Senhor vai falar que o rei ali, né, quando recebeu as cartas, ele se desesperou. E se desesperou por quê? Porque o rei, ele não tinha intimidade com o Senhor como profeta. A palavra do Senhor vai falar que ele tinha título, né, tinha nome de rei, porém não tinha presença. Por isso que ele se desesperou. E a palavra do Senhor vai falar aqui no 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Como eu falei aqui, né? O rei, ele tinha título, ele tinha nome de rei, porém ele não tinha a presença do Senhor. Mas Eliseu ali sabendo, a palavra do Senhor vai falar, né? Eliseu ouvindo, né? Que o rei rasgara as suas vestes, ele manda, né? Com que o rei envie, né, Naamã até ele. Porque ele ia saber que havia Deus, né, em Israel. E por quê? Porque Eliseu, ele era homem de Deus, ele podia, né, não ter título de rei, mas tinha a presença, que era o mais importante do que título, do que nome. E a palavra do Senhor vai falar no 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficará purificado.
Então, irmãos, a palavra do Senhor vai falar que ali quando ele pede, né, para o rei enviar Naamã até ele, que Naamã ia saber que havia Deus em Israel, a palavra do Senhor vai falar que ele nem sequer ele foi até, né, Naamã. Ele enviou um mensageiro e mandou o recado, mandou, né, a instrução por esse mensageiro o que Naamã deveria fazer, né, para receber a cura. E por que Eliseu fez isso? Porque Eliseu, ele era humilde, ele reconhecia que ele era o quê? Um instrumento só nas mãos do Senhor. Ele não quis a glória do Senhor para si. Hoje em dia, se formos parar, né, para pensar quantos aí muitas vezes nem tem, né, presença, mas querem aparecer, querem tomar a glória do Senhor para si. Mas o profeta não, aqui ele nos ensina, né, uma lição aqui de humildade. Ele era um instrumento, né, que o Senhor usava, mas ele não quis a glória para si, ele foi humilde, ele mandou um mensageiro falar, né, o que Naamã deveria fazer. Porém, no 11 vai falar assim: porém, Naamã muito se indignou e se foi e dizia: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e se porá em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Então aqui Naamã, ele era, vamos falar assim, né, meio que orgulhoso. Ele queria que o profeta, né, fosse receber ele. Ele se sentiu, como é que fala? Desprezado, vamos falar assim. Porque o profeta, ele nem foi até ele. E ali ele muito se indignou, porque ele queria que o profeta fosse, que o profeta colocasse as mãos, né, sobre ele para que ele fosse restaurado daquela lepra. Mas o profeta, ele sabia que não era sobre o profeta, era o Senhor. Então, por isso que ele já enviou, ele deu toda a glória ao Senhor, ele só enviou, né, um mensageiro e deu a instrução, o que ele deveria fazer. Ele não foi lá orar, ele não foi impor as mãos, ele tão somente mandou com que ele fosse, né, se banhar 7 vezes lá no rio e a sua carne seria restaurada. E aqui ele se indignou e no 12 ele vai falar assim: não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então a palavra do Senhor vai falar que ele ali, né, muito se indignou, porque o profeta não foi até ele. E ali ele começou, né, a defamar, né, os rios, né, de Israel, falando que os rios lá de Damasco eram melhores, né, do que todos os rios de Israel, que ele poderia se banhar lá também, ficar curado. Só que a direção que o Senhor nos dá, muitas vezes não vamos entender. Esses rios de Damasco poderiam ser melhores, né, aos olhos, né, de Naamã. Só que lá em Israel era onde tinha a presença do Senhor. E por mais que fosse, né, desprezado ali pelos olhos de Naamã, mas era lá, né, que o Senhor queria com que ele fosse curado. Não era lá em Damasco. E no 13 vai falar: então se chegaram a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não faria? Quanto mais o que só te disse: lava-te e ficarás purificado. Então, irmãos, você vê aqui no 13, né? Esses servos de Naamã, ele eram servos, vamos falar assim, servos que verdadeiramente, né, queriam bem do seu Senhor. Eles vão ali dar um bom conselho ali, né, a Naamã, na hora que Naamã tá ali indignado ainda, né. Eles vão lá e acalmam o ânimo ali, né, do seu Senhor e fala: Senhor, se ele te mandasse fazer, né, coisa mais difícil, não faria?
quanto mais só te banhar aqui no rio. E ali neles apaziguaram ali, né, o furor de Naamã. E aqui no 14 vai falar assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai falar que ele desceu ali, ele mergulhou, e quando ele mergulhou 7 vezes, como o profeta, né, tinha dado a instrução ali para ele, ele saiu já purificado, né, e a sua carne ali restaurada, como a carne de um menino, de um jovem. E no 15 vai falar assim: então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se em pé e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te, aceites uma bênção do teu servo. Então, quando ele estava ali desprezando, né, os direcionamentos do profeta, desprezando ali os rios de Israel. Mas quando ele mergulhou, que ele saiu curado, ele reconheceu que tinha Deus verdadeiramente, né, em Israel, ali naquele lugar. E que tinha profeta também da parte do Senhor, tanto é que ele reconheceu e voltou, né, até Eliseu com uma bênção. Mas no 16 vai falar assim: porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei. E estou com ele para que aceitasses, mas ele se recusou. Então a palavra do Senhor vai falar que quando ele chegou com aquela bênção ali, o profeta, ele reconheceu que o que tinha acontecido com Naamã não era mérito seu. Ele era apenas um instrumento nas mãos, né, do Senhor, usado pelo Senhor para liberar, né, uma palavra, uma instrução. Mas quem fazia o milagre não era ele, era o Senhor. E ali ele reconheceu e ele não aceitou aquela bênção. E a palavra do Senhor vai falar que ele ali muito insistiu para que o profeta, né, aceitasse a bênção que ele tinha trazido. Mas o profeta não aceitou. E não aceitou porque talvez direcionamento, né, do Senhor para que ele não aceitasse. E quantas vezes hoje em dia no nosso tempo a gente vê muitos aí profetas que fazem a obra do Senhor, mas não dão a glória ao Senhor. Muitas vezes, uma grande maioria fazem a obra do Senhor por preço, ainda por preço é estipulado. Mas se você for parar para ver aqui, a humildade desse profeta, que ele nos ensina que não era mérito dele, era do Senhor. Ele entendia que não era sobre ele, era sobre o Senhor. E ali ele nem estipulou valores. Ali foi-lhe ofertado, né, uma bênção. E mesmo assim ele recusou, mesmo assim ele não aceitou. E eu não sei se foi um direcionamento do Senhor, até porque não é pecado, porque eu já vi muitos aqui, né, que o Senhor usava, né, pessoas para abençoar os seus servos. Mas aqui no caso de Eliseu, talvez tenha sido um direcionamento mesmo do Senhor, né, para que ele não aceitasse. Ele ali reconhecendo, né, a soberania do Senhor, reconhecendo que ele nada tinha feito, tão somente liberou uma palavra da parte do Senhor. E aquele homem foi curado através, né, do Senhor, não foi dele. Ele apenas foi um instrumento e ele reconheceu. E aqui, irmãos, no 17 vai falar assim. Não, perdão, 17 não. No 18 vai falar assim. No 17, perdão, para poder entender melhor. E disse Naamã: se não aceitas, dê a teu servo uma carga de terra, que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá ao teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Então aqui Naamã reconheceu também a soberania do Senhor. E aí quando ele mergulhou ali, né, naquele rio,
que ele saiu purificado, ali Naamã ele não saiu purificado só a sua lepra, só a sua enfermidade, mas todo o seu ser ele saiu purificado e ele entendeu que até mesmo, né, no seu lugar que havia muitos deuses, né, muita adoração a deuses, né, pagãos, a deuses estranhos, mas nenhum desses deuses foi capaz de entregar uma bênção tão grande para ele como essa cura, e não só cura carnal, mas uma cura assim que abrangiu ali todas as áreas da vida dele. Ele saiu restaurado de mente, de corpo, de alma, vamos falar assim, que ele já saiu reconhecendo que não havia outro Deus, né, tão grande como o Senhor. E aqui no 18, agora sim, ele vai falar: nisto perdoe o Senhor ao teu servo. Quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha que me curvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, que nisto o Senhor perdoe ao teu servo. Então aqui ele reconheceu que lá, né, na sua terra, na Síria, ele era capitão, né, do rei da Síria. Então quando o rei da Síria fosse adorar, né, na casa de Rimom, ele teria que ir juntamente com o rei, e o rei se encostava nele, né, para adorar, e ali ele tinha que se agachar também, né, em sinal de reverência lá àqueles deuses. Mas ali ele estava reconhecendo diante do profeta que ele teria que fazer isso não mais por adoração àqueles deuses, que ali ele já entendeu que aqueles deuses eles não tinham poder como o nosso Deus, mas tão somente porque ele tinha um cargo ali juntamente com o rei, e ele teria que obedecer, porque ele era capitão do exército ali do rei da Síria. Mas ele já foi falando, né, que quando ele tivesse que se encurvar ali, né, diante de Rimom, o Senhor entendesse que não era por vontade própria dele, porque ele já reconheceu o Deus de Israel como o seu Deus. Então, irmãos, a mudança que o Senhor fez aqui na vida, né, de Naamã foi tão grande que ele não saiu restaurado, como eu falei, só da sua lepra, mas também da sua mente de deuses estranhos. O Senhor purificou ele, né, de toda idolatria, de toda adoração a deuses estranhos ali. Ele reconheceu o nosso Deus como o único Deus que salva, que cura, que liberta. Então esse homem saiu com a vida transformada depois, né, desse encontro que ele teve com o Senhor ali, mergulhando aquelas 7 vezes ali, né, no Jordão. E ali cada mergulhado o Senhor restaurava e restaurava, né, a mente, restaurava o corpo. E é assim que o Senhor faz, né? Quando nós nos rendemos, né, ao Senhor, aos direcionamentos que o Senhor nos dá, mesmo que não entendemos, como foi aqui o caso de Naamã, ele não entendeu, ele se indignou ainda no começo, mas depois ele reconheceu a soberania do Senhor. Que venhamos reconhecer a soberania do nosso Deus a cada dia. Mesmo quando ele nos der direções que muitas vezes nem vamos entender, mas nem temos que entender mesmo, tão somente obedecer. Amém, irmãos? E aqui no 19 vai falar assim: e ele disse, vai em paz, e foi dele a uma pequena distância. Essa parte, vamos ficar só com essa primeira parte. E ele disse, vai em paz. Então aqui, quando ele falou, né, para o profeta que ele teria que ir, né, para a casa do Deus ali, Rimom, e para o profeta perdoar, né, a sua falha ali, o profeta falou para ele, vai em paz, né, vai em paz para a tua terra. O Senhor já, né, tratou contigo o que o Senhor tinha que tratar. Então, irmãos, o nosso Deus é esse, que trata não só o corpo, mas a mente, a alma. O Senhor nos trata por completo. Então, somente, né, devemos colocar a nossa confiança no Senhor.
Então foi essa palavra que o Senhor me deu para compartilhar com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada por mais um dia de vida, de saúde na tua presença, Senhor. Gratidão pelo teu amor, pelo teu zelo, pelo teu cuidado, Senhor. Gratidão pelos teus direcionamentos, Senhor, que muitas vezes nem entendemos, mas nós cremos e entendemos que toda a direção que o Senhor nos dá é o melhor para a nossa vida, Pai. Que venhamos te obedecer, Pai, mesmo sem entender. Pai, desde já eu quero te pedir que quando essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, Pai, com transformação. E que o Senhor venha estar também suprindo toda a necessidade do teu povo, dos teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.